Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz na sequência do livro Obreiros da Vida Eterna. Fogo purificador, a casa transitória mudando de lugar, as emoções do resgate dos espíritos que conseguiram transformar-se, tudo isso foi o programa da semana passada. Agora nós vamos começar a ver a tarefa de André Luiz junto daquela equipe que Jerônimo organiza para vir à Terra no processo de libertação de 5 desencarnantes. 5 irmãos que estão na Terra em processo de desligamento. É muito interessante, porque sabe de uma coisa? Eu, você, todos nós vamos fazer essa bobagem um dia. Todos nós vamos ter que passar por outro lado da vida. E é muito bom a gente saber como funciona. Vamos então ao texto do capítulo 11, Amigos Novos é o título. Diz André: conduzindo o equipamento indispensável ao trabalho, despedimos-nos da instituição socorrista, colocando-nos a caminho da crosta. Jerônimo dava-se pressa em auscultar os vários ambientes em que se verificaria nossa atuação. Programou a tarefa com simplicidade e bom senso. Não nos distrairíamos com quaisquer investigações além da missão previamente esboçada, e nos manteríamos em ligação incessante com a casa transitória, para maior eficiência no dever a cumprir. Naturalmente seremos forçados, diz o assistente Jerônimo, a diversas atividades de assistência aos amigos prestes a se desfazerem dos elos físicos no plano grosseiro. E a fundação de Fabiano, a instituição onde eles estavam, será o nosso ponto principal de referência no trabalho. Nos instantes de sono, nós os conduziremos até lá, estes que vão desencarnar, para que se habituem lentamente com a ideia de afastamento definitivo. Intrigado, ao verificar tanta cautela, perguntei: meu caro assistente, todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras? Cada criatura que parte da crosta precisa de núcleos de amparo direto? O amigo sorriu com indulgência na superioridade legítima daqueles que ensinam sabiamente e esclareceu: absolutamente, André, não. Reencarnações e desencarnações, de modo geral, obedecem simplesmente à lei. Há princípios biogenéticos orientando o mundo das formas vivas para a ocasião do renascimento físico e princípios transformadores que presidem aos fenômenos da morte em obediência aos ciclos da energia vital em todos os setores de manifestação. Nos múltiplos círculos evolutivos, há trabalhadores para a generalidade segundo sábios desígnios do Eterno. Entretanto, assim como existem cooperadores que se esforçam mais intensamente nas edificações do progresso humano, há missões de ordem particular para lhes atender às necessidades. Sentindo-me a estranheza, Jerônimo prosseguiu: não se trata de uma prerrogativa injustificável, de um privilégio, nem de compensações de favor. O fato revela ordenação de serviços e aproveitamento de valores. Se determinado colaborador demonstra qualidades valiosas no curso da obra, sem dúvida merecerá a consideração daqueles que tomam conta desta obra, que a superintendem, examinando-se a extensão do trabalho futuro. No plano espiritual, portanto, muito grande é o carinho que se devota, que se ministra, que se oferece ao servidor fiel, de modo a preservar-lhe o devotado espírito da ação maléfica dos elementos destruidores, como o desânimo e a carência de recursos estimulantes, permitindo-se simultaneamente que ele possa ir analisando a magnitude de nosso ministério na verdade e no bem, diante do universo infinito. Ouvindo
diz André, essas explicações, me lembrei instintivamente dos tipos apostólicos que conhecera na experiência humana. Não haveria contradição no esclarecimento? Os padres virtuosos com os quais mantivera contato no mundo eram pessoas perseguidas através de todos os lados. Notava que criaturas de mais subido valor moral eram justamente as escolhidas para o assédio da calúnia constante. Sem relacionar apenas os de minha intimidade, recordava a própria história do cristianismo. Não estava ela cheia de exemplos? Os temperamentos, por muitos anos fervorosos na fé, haviam sido entregues às feras. Os continuadores do Mestre foram vítimas de tremendas provações e ele mesmo alcançara o Calvário em passadas dolorosas. O assistente percebeu o jogo dos meus raciocínios, que estavam ali me incomodando, e esclareceu. Suas objeções mentais não têm razão de ser, André. A concepção humana do socorro divino é viciada desde muitos séculos. A criatura pressupõe, no amparo de Deus, o protecionismo do ditador terrestre. Espera perpetuidade de favores materialísticos, injustificável destaque entre os menos felizes, dominação e louvor permanentes. A criatura costuma guardar serviço, estima o entendimento, mas desdenha servir, desdenha estimar e entender, quando não seja em retribuição ao que já recebeu. Esta ajuda celeste traduz-se por benditas oportunidades de trabalho e renovação. Chega muitas vezes ao círculo da criatura como se foram gloriosas feridas, magníficas dores, abençoados suplícios. Enquanto predominem na crosta planetária os impulsos de animalidade primitiva, os agraciados pela bênção divina serão, em sua maior parte, representantes do poder espiritual, os quais, de maneira alguma, ficarão isentos de testemunhos difíceis nas demonstrações da sua própria fé, que são indispensáveis. Não que o Senhor procure transformar discípulos em cobaias, mas, pela imposição natural da obra educativa, em que a lição do aluno atento e fiel deve interessar a classe inteira. O que quase sempre parece sofrimento e tentação, constitui bem-aventurança, transformando situações para o bem e para a felicidade eterna. O argumento era lógico e incisivo, e porque o assistente silenciasse, pensando sobre o objetivo fundamental que nos conduzia ao trabalho previsto, procurei reter os impulsos de perguntar. Orientados por Jerônimo, atingíramos pequena cidade do interior e dirigimos-nos a certa casa humilde, na qual, em breves minutos, nos apresentava ele determinado companheiro em lamentáveis condições. Atacado de cirrose hipertrófica, atacado, doente, e disse: este é Dimas, apontando o doente, assíduo colaborador dos nossos serviços de assistência faz muitos anos. Veio de nossa colônia espiritual há pouco mais de meio século, consagrando-se à tarefa obscura para melhor atender aos divinos desígnios. Desenvolveu faculdades mediúnicas apreciáveis, colocando-se a serviço dos necessitados e sofredores. O quarto modesto permanecia cheio de radiosos eflúvios, denunciando a incessante visitação de espíritos iluminados. Nosso amigo, continuou o assistente, faz-se o credor feliz de inúmeras dedicações pela renúncia com que sempre se conduziu no ministério. Agora é chegado para ele o tempo do descanso construtivo. Agradavelmente surpreendido, reparei que o doente se apercebeu da nossa presença.
fechou os olhos do corpo, enxergou-nos com a visão da alma e animou-se sorrindo. O enfraquecimento físico atingira o ápice e Dimas conseguia deixar o aparelho corporal, de certo modo, com extraordinária facilidade. Vendo-nos perto do leito, pôs-se em ardente rogativa, pedindo-nos ajuda. Estava exausto, dizia. No entanto, mantinha-se calmo e confiado. Aconselhado por Jerônimo, aproximei-me do enfermo, aplicando-lhe passes magnéticos de alívio sobre o tecido conjuntivo vascular. O abdômen conservava-se pesado e enorme. Revelaram-se, porém, sensações imediatas de reconforto. Seguindo-se ao meu auxílio humilde, Jerônimo dirigiu-lhe palavras de encorajamento e prometeu voltar mais tarde. Ah, quem será que é esse Dimas, hein? Quem será que é ele? Daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos mostrar algumas imagens do Projeto Imagem para que você possa visualizar como que um artista pôde conceber estas personagens que agora começam a aparecer. Dimas estava doente, era um trabalhador que viera daquele grupo de Nosso Lar, que estava naquela cidade e que havia durante mais de 50 anos trabalhado nas tarefas de auxílio, humilde, anônimo, e que agora estava doente. Mas nós vimos preciosos conceitos referentes ao que significa a ajuda divina. Ficamos esperando que a ajuda de Deus nos dê privilégios, quando na verdade a ajuda divina nos dá trabalho, nos dá oportunidade de crescimento. Às vezes, por situações difíceis em que somos colocados para exercitar nosso potencial de renovação. Entendendo isto, nós entenderemos como Deus é generoso em todas as concessões, para que nós sejamos melhores por entendermos nossa tarefa. E é o que Dimas agora começará a vivenciar e nós poderemos acompanhar. No próximo bloco, você vai conhecer Dimas na concepção artística do Projeto Imagem. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, hoje o capítulo 11, Amigos Novos. Vamos conhecê-los? Primeiro você viu no bloco inicial a vinda de Jerônimo, André Luiz, o Padre Hipólito e a enfermeira Luciana para a Terra. Aqui, atrás de mim, você está vendo esta concepção artística. Veem que saíram lá da casa transitória, nos níveis vibratórios em que ela se encontrava, e estão descendo em direção a uma cidade no interior onde está o primeiro visitante, que é o Dimas. O Dimas já foi apresentado a você no bloco anterior e você verá também a sua representação aqui. Ali atrás você vê André Luiz aplicando energias para aliviar a dor física que Dimas estava suportando nesse processo de desencarnação. Mas ele estava num período já bastante adiantado, de forma que a fragilidade orgânica permitia que ele visse o mundo espiritual. E então ele conversa com os seus amigos benfeitores que ali o visitam e pede que ele possa ser aliviado. Agora, voltando ao texto, nós vamos ver o que André Luiz continua a contar sobre o Dimas. Enlevado, Dimas endereçava ao céu comovedor agradecimento. Em breves momentos, 2 amigos espirituais de Dimas, que estavam na região, vieram ao quarto onde nós estávamos, saudando-nos atenciosamente. Jerônimo, nosso dirigente, convidou-nos a que saíssemos, explicando-nos depois que nos havíamos afastado. Disse Jerônimo, após rápida visita aos interessados, nós os reuniremos em uma sessão de esclarecimento na casa transitória, de maneira a prepará-los para o fenômeno próximo da libertação definitiva. Esperaremos a noite para este fim. Então eles estão indo para os 5.
E daquela pequena cidade em que se localizava o primeiro visitado, dirigimos-nos ao Rio de Janeiro. Utilizávamos a volitação, prazerosos e felizes. Muito difícil descrever a sensação de leveza e alegria inerente a esse estado, após a permanência naquela escura região de onde vínhamos. Fala-se muitas vezes entre os encarnados na possibilidade da criação do aparelho do voo individual. Todavia, ainda que se efetive essa nova conquista, o peso do corpo físico, os cuidados exigidos pela máquina de propulsão e os riscos da viagem não podem, de modo algum, substituir a segurança e a tranquilidade que nos enchem de tamanho bem-estar no processo da volitação. Sem máquina, sem combustível, sem barulho, sem risco de cair feito um abacate podre. Não é mesmo? Só que não foi esse André Luiz que falou, foi eu, André Luiz, que está falando isso agora. Já pensou? Um abacatão assim, ó, pof, caindo lá do alto? Falhou, acabou a gasolina. Isso não acontece com os espíritos. Eles têm o poder de volitar sem essas preocupações. Vamos voltar lá no texto? Vamos lá. Após a excursão normal entre a casa transitória de Fabiano e a crosta terrestre, dentro de harmoniosas condições, conservávamos-nos ainda descansados, bem dispostos, trabalhando muito facilmente a volitação, apesar da densidade da atmosfera. Poucas vezes se me apresentara tão bonito o espetáculo da paisagem terrena. Serras e vales, rios e arroios, marcando cidades e vilarejos, sob o aparelho rutilante ou o espelho rutilante do sol. Falavam-me ao coração da misericórdia do Altíssimo, reunindo as criaturas em ninhos floridos de trabalho pacífico. Pensamentos de louvor ao Eterno Pai felicitavam-me o espírito. O casario compacto do rio achava-se agora à nossa vista. Não decorreu muito tempo e penetramos singular residência, em bairro menos populoso, e deparamos com enternecedora paisagem doméstica. Cavalheiro, na idade madura, deitado em pequeno divã, apresentando terríveis sinais de tuberculose adiantada, sustentava comovente palestra, dirigindo-se a dois pequeninos, que aparentavam 6 e 8 anos, respectivamente. Você vai ver a imagem do projeto Imagem agora. Vai ver a expressão deste encontro da família. Formosa expressão de luz aureolava a mente do enfermo, que pousava nas crianças, o olhar muito lúcido, falando-lhes paternalmente. O próprio Jerônimo parou para ouvi-lo, junto de nós, agradavelmente surpreendido. Aí, o filho mais velho pergunta: papai, mas o senhor acredita que ninguém morre? Sim, Carlindo, ninguém desaparece para sempre. E é por isso que desejo aconselhá-los como um pai que sou. E então se fez mais terno o olhar e continuou ante o interesse agudo dos meninos. Creio que eu não me demorarei a partir. Para onde, papai? Perguntou o filho mais novo. Para um mundo melhor que este. Para um outro lugar, onde seu pai possa ajudá-los num corpo sadio, ainda que diferente deste aqui. As crianças, os seus filhos de olhos úmidos, protestaram com carinho. Esforçou-se o genitor, de modo visível, para se dominar e prosseguiu. Não devem ter medo, meus filhos. Já organizei todos os negócios e a mamãe trabalhará me substituindo até que vocês cresçam e se tornem homens. Se eu pudesse, ficaria em casa. Mas como se arranjariam comigo assim, imprestável como estou? Por essa razão, Deus me concederá outro corpo e eu estarei com vocês, sem que me vejam. Sorriu conformado e acrescentou: possivelmente seremos até mais felizes.
Há muitos dias pretendo falar a vocês como agora, para que fiquem certos de meu amor constante. Logo após meu afastamento, sei de antemão que muita gente procurará desanimá-los. Vão dizer que me afastei para nunca mais voltar, que a sepultura me aniquilou. Entretanto, eu os previno de que isso não é verdade. Nós viveremos sempre e nos amaremos uns aos outros cada vez mais. Reparei, diz André, que o pai doente sentia intenso desejo de afagar os rapazinhos, mas controlado pela ameaça de contaminá-los, mantinha as mãos paradas, estas mãos que tinham sede deste contato afetivo. Os meninos enxugavam as lágrimas discretas e depois de longa pausa, o doente voltou dirigindo-se ao filho mais velho. Diga-me, Carlindo, você acredita que seu pai venha a desaparecer? Admite que nosso amor e nossa união em casa, que nosso carinho e entendimento sejam apenas cinza e nada? O pequeno filho dominou-se, a fim de parecer valente, e respondeu: eu acredito, como o Senhor, que a morte não existe. Quando eu partir, disse então o seu pai, se vocês demonstrarem coragem e confiança em Deus, o papai estará mais corajoso e confiante. E em pouco tempo restaurará as próprias energias. Houve um comovente intervalo que o assistente Jerônimo não desejou quebrar. Tal a significação moral daquela cena cariciosa. De olhos fixos nos rapazinhos, o extremoso genitor passou a considerar. Vai para 3 anos, nós instituímos aqui em nossa casa o culto doméstico do Evangelho de Jesus. E vocês sabem hoje que nosso mestre não morreu. Levado ao suplício e à morte, voltou do sepulcro para orientar os amigos e continuadores. Ele, pois, nos ajudará para que prossigamos unidos. Quando eu fizer a viagem da renovação, tenham calma e otimismo. Não chorem, nem desfaleçam. Com lágrimas não serão úteis à mamãe, que precisará naturalmente de todos nós. Deus espera que sejamos alegres na luta de cada dia para sermos filhos fiéis ao seu divino amor. Nesse instante, apareceu a dona da casa, impondo modificação à conversa. A sua esposa, a esposa do doente. Jerônimo valeu-se dessa circunstância para intervir e apresentar. Nosso amigo Fábio, este que vocês estão vendo, está em véspera da libertação. Ele sempre colaborou com dedicação nas obras do bem. Não é médium com tarefa neste conceito vulgar da expressão. Porém, é homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade superior. E em razão disso, desde a juventude, tornou-se excelente ministrador de energias magnéticas, colaborando conosco em relevantes serviços de assistência oculta. Vários mentores de nossa colônia têm o Fábio em alta conta, porque ele produz energias e ajuda nessa magnetização. Há muitos anos que se consagra ao estudo das questões transcendentes da alma e formou-se na academia do esforço próprio, a fim de nos ser útil. Livre de sectarismos, avesso às paixões e amante do dever. Nosso irmão Fábio instituiu, desde os primeiros dias de matrimônio, o culto doméstico da fé viva, preparando a esposa, os filhinhos e outros familiares no esclarecimento dos problemas essenciais da compreensão da vida eterna. Em virtude da perseverança no bem que lhe caracterizou as atitudes, sua libertação ser-lhe-á agradável e natural. Soube viver bem, para bem morrer. Ah, que sublime mistério este, não morrer bem. Mas isso só é possível para quem soube viver bem. E viver bem não é viver com conforto, não é viver rico, não é viver sem problemas. Viver bem é viver com sabedoria, dedicar-se ao entendimento das coisas do Espírito. E viram como ele conversa com clareza, preparando seus filhos?
fazendo-os pensar sobre a eternidade da vida, ao invés de cobrir-se de aspecto lúgubre, moribundo, amedrontador? Então, esta é uma coragem que deve haver por parte daqueles que sabem para onde vão. E nós vamos acompanhar isso no próximo bloco. Vamos ver também, com a ajuda do Projeto Imagem, como estas cenas são belíssimas. Eu espero você. Estamos de volta com o estudo do capítulo 11 do livro Obreiros da Vida Eterna. Amigos novos, estamos conhecendo as 5 criaturas que o grupo de Jerônimo estará ajudando no processo da desencarnação. Primeiro eles fazem uma visita, uns 5, porque depois vão reuni-los para que à noite todos possam ir à casa transitória em sono, o corpo dorme e o espírito vai, para ouvirem as orientações importantes para prepará-los para esta transição. E você viu logo no começo que não são todos os espíritos que merecem esse tipo de cuidado. Somente aqueles que se fizeram úteis, que se demonstraram verdadeiramente devotados à causa do bem, é que podem contar com um preparo específico. A maioria, entretanto, seja para nascer ou para desencarnar, segue os mesmos princípios da natureza. Mas vamos ver como merece a ajuda aqueles que se ajudam. Vamos voltar ao texto. Agora eles estão com o Fábio. O Fábio estava conversando com os seus filhos. Depois chegou a mãe. E então André Luiz nos conta. Eu me aproximei do doente perscrutando-lhe a situação orgânica, ouvindo como estava funcionando o seu corpo. A tuberculose minara-lhe os pulmões. Impressionando-me as formações cavitárias, aquelas caverninhas que a tuberculose vai produzindo, e outros sintomas clássicos da terrível moléstia. Fábio, a rigor, não precisava de apoio para a fé que nutria. Revelava-se tranquilo e confiante. E embora o abatimento, natural em seu estado, ia ensinando aos seus inesquecíveis, aos seus filhos, estas lições de coragem e de valor moral. Vamos-nos, disse Jerônimo. Nosso companheiro vai bem e dispensa-nos de maior colaboração. Saímos admirados com o exemplo entrevisto. Daí a instantes, Jerônimo nos conduzia a confortável apartamento em moderno arranha-céu de elegante bairro. Entramos. No leito, você vai ver aí, permanecia a respeitável senhora de idade avançada, com evidentes sinais de moléstia do coração. Dá uma olhadinha nela. Olha lá, está sentada, está deitada, suas pessoas amigas, as suas filhas estão junto com ela. Cercavam-na, atenciosas, 2 senhoras ainda jovens, que acumulavam de discretos cuidados. E o nosso dirigente Jerônimo nos explica. Esta é nossa irmã Albina, filiada a organizações superiores de nossa colônia espiritual. Tem inúmeros admiradores em nossa esfera, pelo muito que vem fazendo no trabalho do Evangelho. Presentemente, permanece em serviço nos círculos evangélico-protestantes. Ela era evangélica. Gente, ela era evangélica. Mas era um espírito que estava em nosso lar e nasceu e era evangélica. Ora, claro! Claro, o bem está em toda parte, os princípios universais pertencem a todas as crenças. E agora, como evangélica, vai ser atendida pelos espíritos amigos que gostam dela, pelo bem que ela faz, na área em que ela está. Fez profissão de fé na igreja presbiteriana e, viúva desde cedo, consagrou-se ao trabalho educativo, formando a infância e a juventude no ideal cristão. Mais uma vez, maravilhou-me, diz André, a grandeza da fraternidade legítima, imperante na vida superior. Não se buscava o rótulo das criaturas, não se cogitava em sentido particularista de seus títulos religiosos ou sociais.
procurava-se o coração fiel a Deus. Ministrava-se amparo reconfortador, sem qualquer preocupação exclusivista. O assistente Jerônimo aproximou-se dela, tocando-lhe a fronte com a mão, e Albina, de semblante iluminado e feliz ao contato daquela mão bondosa e acariciante, exclamou para uma das companheiras que a assistiam: Eunice, dá-me a Bíblia. Desejo meditar um pouco. Ó, mamãe, respondeu a filha, não será melhor descansar? Graças a Jesus, a falta de ar cedeu e a senhora parece tão bem disposta. A palavra do Senhor dá contentamento ao espírito, minha filha. Suplicante ternura acompanhou-lhe a expressão verbal, e de tal modo que Eunice, vencida, apanhou o volume sobre vasta cômoda e entregou a sua mãe. A respeitável anciã assumiu adequada posição para a leitura. Recostou-se em travesseiros altos e, tomando os óculos, segurou firme o testamento divino. O assistente Jerônimo ajudou-a a abri-lo em determinado lugar, sem que a interessada lhe percebesse essa cooperação. Apresentou-se então o capítulo 11 da narrativa de João Evangelista, alusivo à ressurreição de Lázaro. A simpática velhinha leu-o pausadamente em alta voz. Terminando, comovidamente exclamou: agradeço ao nosso divino mestre a alentadora leitura que nos mandou. Praza aos céus, possamos todas nós encontrar a vida eterna em Cristo Jesus. Assim seja. As filhas acompanhavam-na respeitosas. Jerônimo recomendou-me aplicar à doente passes de reconforto. Depois da operação magnética, observei-lhe a insuficiência cardíaca, oriunda de um aneurisma em condições ameaçadoras. Dispunha-se o assistente a conversar conosco, evidenciando as formosas qualidades da enferma, quando alguém de nosso plano, um espírito, portanto, apareceu à porta de entrada. Era dedicada amiga que vinha velar a cabeceira da doente. Ela nos cumprimentou bondosa, e vocês estão vendo na tela essa imagem. Ela chegou e com simplicidade encantadora, Jerônimo explicou-lhe a nossa missão. Estamos aqui para desencarnar a dona Albina. A interlocutora sorriu e disse: reconforta-nos a proteção de que nossa irmã é objeto. No entanto, creio que há forte pedido de prorrogação em favor dela. Todos somos de parecer que deva ser chamada a nossa esfera com urgência para receber o prêmio a que fez jus. Todavia, existem ponderosas razões para que seja amparada convenientemente, a fim de que permaneça com a família consanguínea na crosta por mais alguns meses. Disse a entidade que eles não conheciam, ficaram conhecendo ali. Ah, vocês vieram desencarnar a Albina, mas olha, talvez não possam fazer esse serviço agora. E então, com afabilidade, Jerônimo respondeu à moça: teremos prazer em todo o serviço fraterno. Passaremos por aqui diariamente, até que a tarefa termine. Do que houver de novo, seremos informados. A simpática visitante de Albina agradeceu e nós partimos. André Luiz, imagina André Luiz, curioso, querendo saber como que era, a gente veio aqui para tirar ela e alguém vai falar que ela não pode ir. Tem que ficar mais tempo. Diz ele: muito significativa para mim foi a ponderação ouvida, mas, reparando que o assistente seguia atento ao trabalho que nos cabia desenvolver, eu me abstive de qualquer interrogação. Varávamos em breve larga porta de movimentado hospital, defendido por grandes turmas de trabalhadores espirituais. Já é um outro doente agora. Havia aí tanta atividade por parte dos encarnados,
como por parte dos desencarnados. Seguindo, porém, as pegadas do nosso dirigente, não dispensávamos maior atenção aos desconhecidos. Após atravessarmos corredores e salas, alcançamos grande enfermaria de amparo gratuito. A maioria dos leitos ocupados mostrava o doente e as entidades espirituais que o rodeavam, umas em caráter de assistência defensiva, outros em acirrada perseguição. Desdobravam-se as diversas cenas. Prevenindo talvez mais a mim que aos outros companheiros, o dirigente do nosso grupo recomendou: não dispersem a atenção. Prestem atenção no que nós vamos fazer. Decorridos alguns segundos, estávamos à frente de um cavalheiro maduro, rosto profusamente enrugado e cabelos brancos, a cuja cabeceira estava um excelente companheiro espiritual. Este espírito foi apresentado por Jerônimo. Era o irmão Bonifácio, que ajudava o doente. Em seguida, indicou-nos o doente mergulhado em lençóis muito brancos e disse: vocês vão ver agora na tela. Aqui temos nosso velho Cavalcante. Estão vendo ali? Está um espírito em pé e aquele grupo de 4, André Luiz, Jerônimo, o Padre Hipólito, estão todos eles ali junto do Bonifácio, aquele de barbinha ali no canto, iluminado de amarelo. Ele é um virtuoso católico romano, o doente, espírito abnegado e valoroso nos serviços do bem ao próximo. Veio da nossa colônia há mais de 60 anos e possui grande círculo de amigos pelos seus dotes morais. Sua existência, cheia de belos sacrifícios, fala ao coração. Aqui se encontra junto dos indigentes, abandonado pelos parentes, em virtude de suas ideias de renúncia às riquezas materiais. Mas não se acha desamparado pela divina misericórdia. Terminado o ligeiro intervalo, adiantou-se Bonifácio informando: a operação no duodeno foi marcada para amanhã. Nosso dirigente, deixando perceber que já conhecia o caso, comunicou: nós o assistiremos no instante oportuno. Obedecendo-lhe as recomendações, fiz aplicações magnéticas, detendo-me em particular sobre o aparelho digestivo da glândula parótida ao reto, observando, além da ulceração do duodeno, a inflamação adiantada do apêndice, quase a se romper. Cavalcante estava passando pelos momentos finais. Iam operá-lo, mas já era o fim mesmo. Mas era um católico romano. De tão bom católico, abdicou da riqueza e por isso foi isolado dos parentes. Foi considerado um alucinado, um maluco, um louco, um excêntrico. Onde já se viu essa coisa de fazer a caridade, ficar sem dinheiro, ficar pobre. Estava no hospital, na ala de indigentes, mas estava ali, amparado pelos bons amigos, pelos bons atos que ele realizara enquanto estava bem de saúde. Era da colônia Nosso Lar também, e agora estava recebendo ajuda para voltar para lá. Daqui a pouquinho nós vamos ver como termina essa visitação destes amigos. Eu espero você no próximo bloco. Estamos de volta, acompanhando esta apresentação de novos amigos, aqueles que agora estarão sendo conhecidos para vermos cada caso no processo de desencarnação. Estamos no hospital, uma área própria aos que não têm como pagar. Estão ali, nos indigentes. Lá está Cavalcante, você está vendo ele deitado de lado, ali, e ao lado da cama dele você está vendo entidades escuras, vingativas, procurando atacar aqueles que estão doentes, estão fragilizados, enquanto que também há espíritos generosos tentando ajudar nesses momentos. André Luiz continua falando a respeito. Notei que Cavalcante
estava totalmente alheio à nossa influenciação. Nada percebia de nossa presença ali, verificando que ele, apesar das elevadas qualidades morais que lhe marcavam o caráter, não possuía bastante educação religiosa para este intercâmbio desejável. Dos quadros que havíamos observado naquele dia, esse, sem dúvida, era o mais triste. Além das vibrações do ambiente perturbado, o operando não oferecia fácil ensejo à nossa atuação. Tenho tido dificuldade para mantê-lo tranquilo, dizia Bonifácio, inclinando-se para o assistente Jerônimo, em vista dos parentes desencarnados que o assediam de modo incessante. Apesar dos trabalhos de vigilância que garantem o estabelecimento, muitos desses parentes desencarnados conseguem acesso até aqui e o incomodam. O pobrezinho não se preparou convenientemente para libertar-se deste jugo da carne e sofre muito pelos exageros da sensibilidade. E muito embora o abandono a que foi votado tenha o pensamento afetuoso em excessiva ligação com aqueles que ele ama, semelhante situação nos dificulta sobremaneira os esforços. Jerônimo então concorda e diz que a deficiência de educação na fé, ainda mesmo nos caracteres mais admiráveis, origina deploráveis desequilíbrios da alma em circunstâncias como esta. Nós nos conservaremos apostos, disse Jerônimo, como retribuição ao devotado amigo pelos favores inúmeros que dele recebemos. Quando nos despedimos, Bonifácio mostrou-se comovido e agradecido. Transcorridos escassos minutos, ganhávamos o pórtico de notável, simples e confortável edifício, em que se asilavam numerosas criancinhas em nome de Jesus. Tratava-se de louvável instituição espiritista cristã, onde se sediava a compacta legião de trabalhadores de nosso plano. Bondoso ancião recebeu-nos afavelmente. Reconheci-o jubiloso. Achava-se ali Bezerra de Menezes, o dedicado irmão dos que sofrem. Abraçou-nos um a um com espontânea jovialidade. Ouviu as explicações de Jerônimo com interesse e falou sorridente. Já esperávamos vocês. Felizmente, porém, nossa querida Adelaide não dará trabalho. A tarefa mediúnica, o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos órfãos nesta casa de paz, aliados aos profundos desgostos e duras pedradas que constituem abençoado ônus das missões do bem, prepararam-lhe a alma para esta hora. Ele mesmo tomou-nos à dianteira e nos conduziu ao compartimento modesto onde a médium repousava. Na câmara solitária não se via nenhum irmão encarnado. Contudo, duas jovens cercadas de prateada luz permaneciam ali, acariciando a enferma. Aproximamo-nos dela respeitosamente. Seus cabelos grisalhos pareciam formosos fios de neve. Indicando-a, Bezerra falou contente. Adelaide sempre foi leal discípula do mestre dos mestres. Apesar das dificuldades, dos espinhos e aflições, perseverou até o fim. A digna senhora, que vocês estão vendo agora, após olhar demoradamente delicados ramos de rosas que lhe ornavam o quarto, entrou em oração. De sua mente equilibrada emanavam raios brilhantes. Não nos enxergou ao seu lado, exceção do devotado Bezerra de Menezes, a quem ela se unia por sublimes cadeias do coração. Ele a saudou, afável e bondoso, endereçando-lhe palavras reconfortantes e carinhosas. E ela disse: eu sei que é o fim da jornada, meu venerável amigo, e estou pronta. Desde muitos anos rogo ao Divino Senhor que me mostre o caminho. Não desejo adotar outros desígnios que não pertençam a Ele, nosso Salvador. Todavia, disse ela, mas não pôde continuar. Profunda emoção estrangulara-lhe a voz, e logo após a reticência dolorida, copiosas lágrimas começaram a brotar-lhe dos olhos encovados.
Bezerra acomodou-se junto dela, com uma intimidade de pai. Afagou-lhe com a luminosa mão a fronte abatida e falou otimista: já sei, Adelaide. Você pensa nos parentes, nos amigos, nos órfãozinhos e nos trabalhos que ficarão. Ó Adelaide, compreendo seu devotamento maternal à obra de amor que lhe consumiu a vida. Entretanto, você está cansada, muito cansada. E Jesus, médico divino de nossa alma, autorizou o seu repouso. Confie a Ele as penas que lhe oprimem o espírito afetuoso. Deponha o precioso fardo de suas responsabilidades em outras mãos. Esvazie o cálice de sua alma, jogando fora amarguras e preocupações. Converta saudades em esperanças e desate os elos mais fortes, atendendo à ordem divina. Adelaide colocou os seus olhos no benfeitor, nos olhos dele, revelando-se confortada. E após breve pausa, Bezerra prosseguiu. Sua grande batalha está terminando, filha. Você é feliz, muito feliz, porque seu espírito virá condecorado de cicatrizes, depois de resistir ao mal durante muitos anos, como sentinela fiel na fortaleza da fé viva. Ensinou aos que lhe cercaram o caminho de todas as lições do bem e da verdade possíveis ao seu esforço. Entregue parentes e afeições a Jesus e medite agora na humanidade, nossa abençoada e grande família. Quanto aos serviços confiados por algum tempo à sua guarda, estão fundamentalmente ligados ao Cristo, que providenciará as modificações que julgue oportunas e necessárias. Baste a você o júbilo do dever bem cumprido. Arregimente, pois, suas forças e não se entristeça, porque é chegado para o seu coração o momento final. Coragem, muita coragem e fé. A respeitável irmã sorriu, quase feliz. Logo em seguida, pequena auxiliar do instituto quebrou o colóquio espiritual, abrindo a porta inesperadamente e anunciando visitas. Dona Adelaide, em face das circunstâncias, centralizou a mente de volta ao círculo dos encarnados e perdeu o benfeitor de vista. O venerando médico dos infortunados passou a entender-se com Jerônimo acerca de vários problemas que diziam respeito à nossa missão, enquanto nos retirávamos discretamente, proporcionando-lhes maior liberdade à troca das ideias. Aí estão os 5. Você verá passar atrás de mim cada um deles. Lá do Dimas, depois do Fábio, e assim na sucessão da descrição do capítulo 11. Você conhecerá cada um passando por suas próprias experiências de várias religiões diferentes, sem religião definida. Trabalhadores dedicados, não a igrejas apenas, mas a causas amorosas, a atitudes generosas, que agora podiam garantir para eles o amparo divino específico. Porque certamente, se não houvessem feito, se não houvessem se dedicado, se não houvessem granjeado, conquistado, merecido, estariam desencarnando, como todos desencarnam, com as ajudas gerais, próprias para aqueles que estão em condições gerais. Quando nós falamos assim, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Você mesmo está justificando esta postura própria da maioria. Não seja igual à maioria. A maioria é consumista, materialista, indiferente, ególatra. Se você for como a maioria para justificar-se, você terá o destino da maioria, que nestas horas não sabe o que fazer, não se preparou e não consegue perceber, como é o caso do Cavalcante, que era aquele que mais estava sofrendo. Não importa que tenha feito o bem, ele estava mentalmente desconectado. Não é que não estavam os amigos a ajudá-lo, estavam sim, mas ele não percebia.
Enquanto que a Adelaide conversa com o Dr. Bezerra, está vendo o Dr. Bezerra neste momento, está sentindo a sua presença, ouve a sua voz. Enquanto Dimas, lá no começo, também sente a presença dos instrutores espirituais e pede ajuda. Você vê como o preparo durante a vida física facilita tanto para o momento desta separação não ser tão traumático. E quanto a falta de conhecimentos pode produzir o impacto negativo do medo. O bem é importante que seja feito. Mas quando nós fazemos o bem e aprendemos o funcionamento das leis espirituais, você passa a ser aquele que sabe como agir, por que agir, e não perde mais tempo. Então, estes são os 5 casos, entre os quais está a da Albina, aquela protestante presbiteriana, que não poderá ser desencarnada naquele período, precisará ficar mais tempo entre nós. E nós vamos ver como é interessante o seu caso. Ninguém morre na véspera, né? Você diz, todo mundo tem o seu dia certinho. Você vai ver que não é bem assim. Só a doutrina espírita para nos elucidar e para dar-nos este estofo que nos faz entender como devemos agir. Viver é lindo, mas saber entregar o corpo com a consciência tranquila é ainda melhor. Pense nisso. O livro Obreiros da Vida Eterna nos ajudará muito, porque todos nós vamos passar por este pedaço e vamos ter que enfrentá-lo sem pôr outro em nosso lugar. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelas opiniões favoráveis, pelas curtidas, pelo espalhar do Espírito para outros lugares. Nós ficamos muito contentes com a sua participação e esperamos você no próximo programa. Muito obrigado e muita paz.